Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que tem nos escrito para nós, compartilhando sobre a sua vida pessoal, ministerial, sobre como o programa tem te abençoado. Hoje, por exemplo, recebemos e registramos o e-mail que vem do Wesley, lá da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Foi essa a sua mensagem. A paz, pastor Itamir. Espero que esteja tudo bem com o senhor e com a sua família. Hoje eu ouvi o estudo do livro de Naum, no capítulo 2, nos versos 8 a 9, onde o senhor falou sobre as riquezas. Eu fui muito abençoado, porém tenho uma dúvida. Jesus disse para não acumularmos riquezas ou tesouros sobre a terra. Sendo assim, é pecado ter conta bancária ou poupança? É pecado juntar dinheiro para fazer algum investimento ou se preparar para alguma emergência, como questões de saúde? Agradeço a sua resposta. Um abraço em Cristo Jesus. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo também pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudar a Palavra de Deus. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Agora, em relação à sua questão, como eu lhe respondi, o que Deus deseja de nós é que nós, como seus filhos, estejamos sempre prontos e abertos para sermos um canal das suas bênçãos para aqueles que têm necessidade. Se o Senhor tem dado o suficiente para o seu sustento, agradeça a Ele e se disponha a ser usado por Ele. A poupança e a aplicação dos recursos que Deus nos tem dado não são erradas se nos colocarmos em suas mãos para abençoarmos os demais. Quando aquilo que conseguimos amealhar se torna a nossa segurança, aí sim estamos errados. Nosso sustento e nossa segurança devem estar em Deus. Lembre-se sempre de Efésios 4:28. Esse é o desafio para todos nós cristãos. Mas se você tiver condições, se Deus lhe der condições, não há nenhum problema você poupar alguma coisa para um futuro. Mas a sua segurança deve estar no Senhor. Agora eu quero convidá-lo para esse momento tão importante no nosso programa, em que normalmente nós oramos pedindo a presença de Deus e a iluminação do seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa preciosa comunhão que podemos ter contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos também amor por tua palavra. Oriente-nos no estudo de hoje. Ilumina-nos pelo teu Espírito. Nós oramos, pedimos isso, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 9 de Zacarias. Vamos refletir sobre Zacarias 9, capítulo 9, versículos 1 a 8.
É a partir desse capítulo 9 que nós começamos a estudar um conjunto de profecias tremendamente notáveis. A passagem, que inclui todo o restante do livro, pode parecer até complicada, mas seus significados são esclarecidos por outros textos preditivos do Antigo Testamento, que nós já até estudamos em outros livros, e ainda mais nós podemos ter a sua interpretação garantida pelas páginas do Novo Testamento. Muitas citações ali são esclarecedoras, que mostram que muitas delas se cumpriram durante o primeiro advento do Senhor Jesus, o Messias de Israel. Nesses capítulos 8 e 9, o capítulo 8 estudamos no programa passado, e esse no capítulo 9, um dos temas das profecias, já destacado em outras lições, é a tranquilidade e a paz das nações, em contraste com a terra do povo de Deus. Olha só, enquanto as nações estavam em paz, Jerusalém continuava agitada. Mas quando Deus abala as nações, tanto Jerusalém como o Espírito do Senhor repousam em paz. Nesses dois capítulos, 8 e 9, então, Deus fala da paz que ele daria a Sião, que ele daria a Jerusalém, e como usaria o Rei da Paz, o Messias, para abalar as nações ímpias. A paz de Israel viria pela comunhão com Deus, e a angústia das nações abaladas viria pela ausência dessa comunhão. O que temos então nesses versos é uma declaração de como as nações ao redor de Judá seriam abaladas, seriam castigadas. Conforme já estudamos anteriormente, vários profetas incluíram profecias contra as nações gentias. Lembre-se pelo menos de 3 profetas chamados maiores: Isaías capítulo 13 até 21, Jeremias capítulo 46 até 51 e Ezequiel capítulo 25 até 32. São palavras proféticas de condenação às nações gentias. Em Zacarias, o castigo das nações está diretamente ligado à paz do povo de Deus. Assim, nesse texto, ele anuncia castigos divinos sobre a Síria, sobre a Fenícia, sobre a Filistia. Nenhuma das nações que hostilizaram o povo de Deus, nenhuma das nações que se colocaram contra os judeus, ficaria impune. Enquanto Deus daria uma proteção especial para o seu povo, ele derramaria a sua justiça contra os inimigos do seu povo. Então, ao estudarmos esse texto, vamos fazê-lo a partir do seguinte título: O Deus Justiceiro. O Deus Justiceiro. A base, então, é Zacarias 9, 1 a 8. Quando consideramos a história passada do Antigo Testamento, desde que o povo de Deus saiu do Egito e tornou-se uma nação, havia uma promessa clara. Deus enviaria o seu Messias, conforme Deuteronômio capítulo 18. E aqui o profeta Zacarias proclama a mensagem de Yahvé com respeito à vinda desse reino, desse rei, desse ser tão esperado. Essa mensagem era o maior incentivo que alguém poderia dar a um povo que estava voltando de 70 anos de exílio. Era uma mensagem para animar o povo a concluir a obra da restauração. Restauração do templo, restauração de toda a nação. Mas, ao mesmo tempo, era uma mensagem de admoestação. Querido amigo, as nações pagãs que sempre se colocaram contra o povo de Deus seriam humilhadas, seriam derrotadas. Vários vizinhos idólatras foram mencionados por cidades, mas nem todos os idólatras foram mencionados. Mesmo que fossem sábios, mesmo que fossem grandes construtores, mesmo que estivessem protegidos por grandes fortalezas, e mesmo que tenham desenvolvido grande poderio, todas essas nações seriam derrotadas pelo Senhor. Essa derrota das nações pagãs tinha então 2 implicações. Primeiro, mostrava que não há sabedoria, não há realizações e poder humano que possa resistir a Deus. E segundo, mostrava que Deus era zeloso para com seu povo.
Deus era o protetor do seu povo e parte dessa proteção acontecia a partir da reação de Deus, retribuindo com justiça as nações que se colocaram contrárias ao povo de Deus. Assim, ao lermos esse texto, ao refletirmos sobre ele, o princípio que extraímos dele e se percebe é aplicável para nós. Nós vamos encontrar esse princípio nessa afirmativa doutrinária. Somente Deus, por seu justo juízo, retribui com justa justiça os inimigos do seu povo. Eu repito, somente Deus, por seu justo juízo, retribui com justa justiça os inimigos do seu povo. Nesse texto, então, encontramos 7 ações de Deus que comprovam a sua justa retribuição para com os inimigos do seu povo. Nós vimos 7 ações no programa passado sobre como Deus abençoaria o seu povo. Agora, como Deus, em 7 ações, comprova a sua justiça, retribuindo a dureza daqueles que foram inimigos do povo de Israel. A primeira ação que comprova a justa retribuição divina se vê na sentença de castigo contra os inimigos. Versículo 1. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Querido amigo, esse texto começa como tantos outros, mas é de suma importância lembrarmos que essa proclamação não é de Zacarias, é uma proclamação que vem da parte de Deus. E a autoridade é divina, pois só Ele é poderoso e totalmente justo para retribuir com equidade, com justiça, aqueles que pecaram. Assim, temos logo no início dessa sentença uma condenação contra os inimigos do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi vítima de agressões que vinham quase sempre dos 4 pontos cardeais, isso é, vinham de todos os lados. Se Deus iria restaurar Israel, teria que castigar todos os seus inimigos, todos os que tinham oprimido e explorado o povo, todos os que tinham mexido com o povo de Deus, a menina dos seus olhos. Mas alguém poderia perguntar, por que essas nações teriam que ser castigadas se Deus permitiu que o seu povo fosse disciplinado? Querido amigo, Deus exigia uma prestação de contas dessas nações por causa dos pecados delas. Essas nações tiraram proveito do povo de Israel na sua hora de maior tragédia, quando então enfrentavam a mão disciplinadora de Deus. Embora Ele tenha permitido que o seu povo se tornasse vulnerável, Ele não aprovou as atitudes perversas e arrogantes desses inimigos. Elas seriam então castigadas, essas nações, por seu orgulho e por sua maldade. Essa mudança de tema, essa ênfase no messianismo e não mais no encorajamento para se completar a obra da reconstrução do templo, provavelmente significava que o templo já tinha sido até reconstruído, sendo que essa parte do livro foi pronunciada na última etapa do ministério de Zacarias. Então, a segunda ação que comprova a justa retribuição divina se vê na sentença contra a sabedoria humana. Versículos 1 e 2 eu leio novamente para você. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, e põe os seus olhos sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Querido amigo, a primeira condenação foi dirigida contra a terra do norte, isso é, a cidade de Adraque, que certamente era muito próxima da região de Damasco, a capital da nação síria. Não se especifica o castigo que sofrerá esta nação, mas isso nos indica que o castigo não seria tão imediato. A Síria, na verdade, foi castigada até ser subjugada sob as ordens do imperador grego Alexandre o Grande, então, depois do domínio da Pérsia.
Tiro, Sidom, Ugarite e outras cidades fenícias foram famosas. Mesmo que a história não se refira a eles senão como conquistadores, essas cidades fenícias se fizeram sábias, ou melhor, se criam sábias. Elas acreditavam que elas eram sábias. De certa forma, é bom lembrar que o alfabeto teve origem entre os fenícios. A literatura tinha muita difusão entre os fenícios. Até as tabuinhas de Ras Shamra, a antiga Ugarite, era uma prova de que, de fato, eles eram cultos, eram sábios. Mas nessa passagem, considerando-se o seu aspecto messiânico, é possível perceber como ficará claro o poder do Senhor Jesus sobre toda a terra, e especialmente a sua superioridade sobre qualquer tipo de sabedoria humana que se levante. Não há sabedoria humana que se compare à sabedoria divina. A terceira ação que comprova a justa retribuição divina se vê na sentença contra a segurança das riquezas. Veja o versículo 3 desse capítulo 9. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Querido amigo, Ramate, Tiro e Sidom eram cidades fenícias situadas bem ao norte de Israel. Tiro foi edificada sobre uma ilha rochosa a uns 800 metros do continente. Seus habitantes eram navegantes e, na sua maioria, eram comerciantes. A sociedade prosperou grandemente e foram crescendo, até se considerarem invencíveis. De fato, militarmente, era quase impossível vencê-los, porém o Senhor disse que se apoderaria dela e a orgulhosa cidade de Tiro seria destruída. A maneira pela qual Alexandre o Grande, algumas décadas depois, conquistou a cidade, é um claro sinal do cumprimento dessa profecia. O exército grego construiu um caminho no mar, preenchendo a brecha que separava Tiro do continente. E assim, como não esperavam por isso, o seu poderio foi quebrado, foi destruído para sempre. Querido amigo, quando alguém mexe com o povo de Deus, mexe com a menina dos seus olhos, vai ter e vai experimentar a consequência da justa retribuição do Senhor contra si mesmo. A quarta ação que comprova a justa retribuição divina se vê na sentença contra a força humana, versículos 3 e 4. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro o ouro como lama na rua. Mas olha o versículo 4. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força. Ela será consumida pelo fogo. Sua pretensa sabedoria, a defesa natural que Tiro tinha e as riquezas que tinham acumulado com o produto do comércio criaram uma grande barreira social com o povo de Israel. Tiro entendia que os israelitas eram pessoas de segunda categoria. Eles adoravam falsos deuses e prosperaram. O Senhor não deixaria sem castigo aos fenícios. O Senhor se apoderaria dessa região e castigaria esse povo idólatra. O fogo é o símbolo do juízo do Senhor. É um juízo consumidor. Deus traria esse juízo sobre a terra. Tradicionalmente, os fenícios nunca foram inimigos perigosos para os israelitas, mas seriam castigados pelo seu orgulho, pela sua idolatria, pela sua ostentação. A adoração a Baal teve o seu apogeu nos dias do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Você deve se lembrar que Jezabel era descendente dos fenícios e era uma servidora fiel de Baal. O orgulho e a idolatria constituem uma afronta contra Deus. Esses pecados têm conduzido sempre os povos a se afastarem do Deus Criador.
A quinta ação, então, que comprova a justa retribuição divina, se vê na sentença contra a esperança falsa. Eu leio para você agora o versículo 5. Asquelon o virá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod eram cidades dos filisteus situados ao sul de Israel. Elas mantinham constante inimizade com o povo judeu, desde que os israelitas chegaram à terra prometida. Os filisteus atacaram os israelitas na época dos juízes, nos dias de Sansão, nos dias do profeta Samuel, quando então, naquela ocasião, pegaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, nos dias de Saul, nos dias de Davi, enfim, os filisteus foram sempre odiosos para com o povo de Israel. A soberba dos filisteus, então, conforme essa profecia, seria destruída. A cidade de Gaza, por ser uma capital importante dos filisteus, foi mencionada como uma grande cidade. Ela estava situada na rota comercial entre o Egito e a Mesopotâmia. Por sua importância, não poderia sobreviver sem um rei. E o que o versículo 5 diz é que o rei de Gaza morrerá. A morte do rei seria a morte da própria cidade de Gaza. A sexta ação que comprova a justa retribuição divina se vê então na sentença contra a soberba. Versículo 6. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Querido amigo, a profecia falava contra os filisteus, aqueles que sempre foram contrários a Israel. Segundo essas palavras proféticas, toda a região dos filisteus chegaria a ser parte de Israel. Todo o território seria tomado pelo povo de Israel. Seria somente um território. E aí chegamos então à sétima e à última ação que comprova a justa retribuição divina e se vê na sentença contra a idolatria. Versículo 7. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tirarei tais abominações. Querido amigo, mesmo que previamente todos seriam limpos das práticas pagãs, como os sacrifícios e as comidas que ofereciam em honra aos seus deuses, o que ia completamente contrário às normas da lei levítica. A lei do Antigo Testamento proibia o povo de comer sangue, embora aqui se trate de sacrifícios pagãos, mas também isso era proibido pelo Senhor. Além disso, por ser uma figura de linguagem que mostra como esses idólatras tinham devorado o povo de Deus. Chegamos então à conclusão. E para concluir, eu vou usar o restante do versículo 7 e também o versículo 8, e eu leio para você. Então ficarão eles como restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, Ecrom, como Jebuseu. Acampar-me-ei, versículo 8, ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre elas o opressor, porque agora vejo isso com meus olhos. Querido amigo, é interessante percebermos que mesmo em meio ao derramamento do seu juízo, Deus demonstra sua misericórdia. Asdod e outras partes do território filisteu chegariam a ser parte do remanescente, como uma demonstração da santificação que haverá na era messiânica. Mesmo os grupos cananeus mais idólatras receberiam a oportunidade de se arrependerem e tornarem-se parte do povo de Deus. Deus os fará seu povo. Essa era uma grande notícia. Essa era uma grande profecia. Deus formaria com todos os povos um único remanescente. Nesse verso 8, o pensamento, o texto, não se refere só e especificamente aos filisteus, mas a todo o povo e ao povo de Deus. O povo de Deus será objeto do cuidado especial do Deus onisciente, que a tudo vê e velará pelo seu povo constantemente.
os indivíduos debilitados seriam protegidos. E essa profecia se cumpriu de modo irrefutável, pois quando Alexandre o Grande conquistou o Egito, passou por toda aquela região sem mexer com aquele território que estava sob o cuidado protetor e especial de Deus. Querido amigo, é possível aplicarmos essas palavras aos nossos dias? Sim. Lembremos que somente Deus, por ser justo, retribui com justa justiça os inimigos do seu povo e, paralelamente, enquanto faz isso, Ele cuida e protege a nós que pertencemos ao seu povo. Que o Senhor te abençoe e te dê segurança. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça